teste prático de digitação. Então, veja, eu sou o professor Jorge Ruas, como todos já conhecem da nossa entrevista com o nosso amigo Beto Flash, então vamos dar uma dica da informática para concurso no que diz respeito ao teste prático de digitação. Então, vem comigo. Em primeiro lugar, você, candidato, deve prestar bastante atenção no que diz respeito em sala de aula, tá? Aquilo que é falado sobre o teclado. Nós tivemos alguns concursos, como TRT, TRF, em anos anteriores, em que não podia usar o mouse. Então, olha só, não podia usar o mouse. Então, você chega diante do computador, o programa já está ligado, o Word, que é o editor de texto, tá? Está aberto, mas não pode usar o mouse. E aí, como é que você vai fazer para digitar um texto, formatar esse texto? Formatar seria você aplicar alguns detalhes, como o título centralizado. Olha só, o título centralizado, caixa alta, o que seria isso? Tudo em maiúsculo, né? Caixa alta, tudo maiúsculo. Colocar ali, ó, sublinhado, o número, como colocar aquele zerozinho ali de número, como alinhar à esquerda, como alinhar à direita, como centralizar o documento, como justificar o corpo do documento. Como sair de um parágrafo para o outro, como colocar, principalmente, o que aconteceu agora na prova de TRF de São Paulo, espaçamento entre linhas. Olha só, espaçamento entre linhas. E também você definir a margem esquerda e definir a margem direita do documento. Separar ali o que não diz respeito àquele espaçamento lá da margem superior, da margem inferior. Como você imprimir o documento na vertical, que chamamos de retrato, modo retrato, no que diz respeito à orientação, e da mesma forma, você imprimir o documento, ele deitadinho, que é o modo paisagem na horizontal. Então, ó, vertical, em pé, modo retrato, tá legal? E deitado, horizontal, modo paisagem. É uma questão até da prova de fiscal de Araruama, tá legal? Então, são detalhes que você tem que ter. Então, ó, em primeiro lugar, não fique nervoso, procure ficar calmo. Mas como é que eu não vou ficar nervoso? Como é que eu vou ficar calmo? Claro, praticando até o dia de sua prova. Procure, em momentos diferentes, digitar, tipo, pela parte da manhã, um texto 3, 4 vezes, no máximo. Digita uma, dá um intervalo de meia hora, digita novamente o mesmo texto, pode ser, e ali você vai computar. Quando você liga o computador, uma tela inicial ela é exibida, chamada área de trabalho, legal? Então, na área de trabalho, lá embaixo, você tem o botão chamado iniciar. Então, botão iniciar. Nesse botão iniciar, você clica simples ou, se não pode usar o mouse, você tem ali, ó, Ctrl ESC. Então, ó, Ctrl ESC. O que seria Ctrl ESC? Ctrl ESC é um atalho que vai exibir o menu iniciar. Isso é questão de prova e na prática você não pode usar o mouse, tá? Ctrl ESC. Abrir o menu iniciar com o teclado, você tem ali a setinha para cima no teclado, não tem? Para baixo, para a esquerda, para a direita. E aí é só você subir e lá onde você tem todos os programas, tá? Setinha para a direita. Ali você navega até o editor de texto. Quando selecionar, pressione a tecla Enter. Então, veja aí essa situação. Muito bem. Feito isso, Ctrl ESC abriu o programa, mas é comum o programa estar aberto. Legal? É comum o programa estar aberto. Se o programa está aberto, saia digitando. Você vai digitar naturalmente. E aí você tem uma tecla chamada Caps Lock. Então, olha lá. A tecla Caps Lock, quando ativada, faz com que o que você digitar saia maiúsculo. A tecla Caps Lock, quando ativada, faz com que o que digitar saia maiúsculo a partir do cursor ponto de inserção. Acontece que o título ele tem que estar o quê? Centralizado. Então, o título do documento centralizado. Como centralizar um texto? Então, você tem ali ó, o seguinte atalho. A tecla Ctrl mais a letra E. Ctrl E seria o atalho para centralizar o texto. Se você quer alinhar à esquerda,
você tem ali o chamado Ctrl+Q ou F11. Se você quer alinhar à direita, você tem ali o chamado Ctrl+G. E se você vai justificar, o que é justificar? É o corpo do texto. Em regra, todo documento justificado. Então você usa o atalho que seria Ctrl+J. O próximo passo é o seguinte. O examinador, ele poderá pedir para você colocar o texto, o título, por exemplo, em negrito. Negrito. Então, eis aí uma formatação. Então, ó, comando negrito. O comando negrito, você usa o atalho Ctrl+N. O comando negrito, você usa o atalho Ctrl+N. O comando itálico, você usa o atalho Ctrl+I. E o comando sublinhado, eis aí o comando sublinhado, você usa o atalho Ctrl+S, legal? Então é importante saber esse detalhe. Negrito Ctrl+N, itálico Ctrl+I, sublinhado Ctrl+S, tá legal? Um detalhe importante é que o examinador, ele está pedindo espaçamento entre linhas, olha lá, espaçamento entre linhas. Então, importante, anota aí, espaçamento entre linhas. Então, você tem aqui o menu formatar, tá legal? Ó? Menu formatar. E lá no menu formatar, você tem um comando chamado parágrafo. Então, menu formatar, parágrafo. Lá no menu formatar, parágrafo, você vai encontrar o quê? O alinhamento, tá? Então, você vai encontrar o alinhamento, legal? Então, menu formatar parágrafo, você encontra o alinhamento e também você encontra o que está sendo pedido, que é o espaçamento entre linhas. Então, cuidado com isso. Espaçamento entre linhas, simples, está lá, padrão, um e-mail duplo, pediu um e-mail. Muita gente errou, não é que errou, muita gente não sabia fazer, e aí ficou parada, o tempo acabou, lamentavelmente, ficou reprovada. Então, cuidado com isso, tá legal? Então, espaçamento entre linhas, menu formatar. E lembrando